Olá a todos, bem-vindos ao canal. Vamos ver as funções do cabeçalho stdlib.h. Se você já programa em C, vai reconhecer várias funções e vai conhecer outras agora. Como eu já comentei em outros vídeos, a ideia não é decorar todos os comandos, e sim saber que eles existem. Então vamos incluir aqui a biblioteca stdlib, senão os comandos não vão funcionar. Vamos criar algumas coisinhas aqui. Char valor 2, 3, 4, 5. Você pode ver que é um float ou um double aqui, né? Vamos primeiro para o float. Float i é igual a tof valor. A tof, ou alpha to float, converte uma string com o valor float para o tipo float. Simples assim, né? Não tem muita dificuldade com isso. Vamos imprimir aqui o valor. Como ele é um float, pode ser um f e o i. Executando. Olha lá, não mais como um passe de mágica, ele imprimiu o float. Você vai perceber que não é o número exato aqui, porque afinal 45. Mas é devido ao arredondamento ou armazenamento interno. Se você for diminuindo as casas decimais aqui, ele vai colocar o valor correto. Mas sempre cálculos com float são perigosos, tem que tomar cuidado. Eu vou colocar um exemplo aqui que vale para todas as funções de conversões. Vou colocar uma letra aqui dentro do número. O problema desta função e todas as outras que nós vamos ver, se é que você pode considerar que é um problema, é que eles começam a conversão e param ao encontrar um caractere não numérico. Assim, talvez seja interessante verificar se todos os caracteres são numéricos, mas o ponto e a vírgula antes de fazer a conversão. Então vamos executar. Ele parou no 12. Você viu que a conversão parou. A função ela continua até encontrar o caractere não numérico, ou ponto ou vírgula nesse caso. Então vamos para mais uma aqui. Tirar o A. A toy, que é bem conhecida. A toy, ou alpha to integer, converte uma string que contém um número inteiro para int. Ela continua convertendo enquanto houver números. Ponto e vírgula não contam como numérico. Então vamos deixar assim e vamos ver como é que ele vai converter. É que eu coloquei a máscara de float, mas ele imprimiu só os números inteiros. Então vamos fazer a alteração aqui. Vamos colocar 100 aqui. Isso aqui vai virar um int, que é a conversão. Aqui vai virar a toy, que é um alpha to integer, converte uma string que contém um número inteiro para int. Ela continua convertendo enquanto houver números. O ponto e a vírgula, nesse caso, não contam. Então aqui a máscara decimal, executando. Tá lá, o número inteiro. Simplesinho, né? Na verdade, todas as funções que vão ser mostradas aqui, elas são simples. Tem que tomar cuidado só com o funcionamento delas, entender como elas funcionam. Mas elas são bem simples, na verdade. Então nós temos aqui o atol, que é o int, aqui, que é o alpha to long, converte uma string que contém um número longo para long. Funciona igual o atol, é a mesma coisa. Inclusive, não vou nem mudar aqui, só vou dar o atol. Olha lá. Se fosse um número maior, também conseguiria converter. Sempre faça testes, se o número for muito longo, faça testes para ver se a conversão é correta. Aí nós temos um outro aqui que é o atol-ll, que é alpha to long long. Faz a mesma coisa que o alpha to int, que o atoy e o atof. Mesma coisa. Imprimiu. É que aqui o número não é tão longo assim, mas você poderia colocar o ld aqui, que é long decimal, ou long int. Também o resultado foi o mesmo. Tem um outro aqui que é particularmente interessante quando você tem uma string com vários valores. Vamos colocar aqui, separadas por um espaço. Geralmente arquivos textos, arquivos de conversão, você pode ter uma linha que só tem valores. Então, se você já quiser converter tudo de uma vez, então assim, tá, vamos gerar um ponteiro char aqui, inicializar ele com nulo ou zero, faz. No caso, os números ali são double, e a função também é conversão de double, então é string to double, aí o campo valor e o endereço do char pointer. E depois nós vamos colocar double j igual a str to od to decimal. Então vamos colocar str to od, aí o ponteiro e null. Já vou explicar isso melhor. Então vamos imprimir aqui embaixo. Esse aqui cai fora. Então vamos colocar aqui o ponteiro p, f, p, a string para você ver o que ele tem lá. Só curiosidade, né? Nada de extraordinário. E aí o i tá aqui e o j.
copiar e colar, facilitar a digitação. Então já está aqui. Então o que str2d vai fazer? Essa função é interessantinha. Ela faz uma conversão de uma string com valor double para o tipo double, evidentemente. Porém, ela converte mais que um valor se estiver separado por espaço dentro da string. Então, se houver uma lista de double separado por espaço, você consegue navegar na lista e fazer a conversão de todos os itens. E aqui alterando a máscara. Vamos ver como vai ser? Então, ele imprimiu. A primeira passada tinha 2 valores. Ele imprimiu 123. Quando ele passou a segunda vez, só tinha um valor lá, que era 89. Aí ele fez a conversão. Por isso que o ponteiro só está com um número aqui. Porque na primeira passada ele já tirou esse cara da string. E na segunda passada ele pegou a próxima. Então, se você quiser pegar todos que estão aqui, você vai fazer a primeira passada com o campo valor e o e-comercial do ponteiro char. Depois você só vai utilizando essa parte aqui, ó, que é o ponteiro de char e null, que ele sabe que aqui dentro agora tem que fazer a conversão. Então você pode colocar isso aqui dentro de um while e convertendo para outras variáveis, ou um switch case, ou seja lá um for, seja lá como você achar melhor, e convertendo todas elas e colocando num array, por exemplo, que seria, acho que, algo mais claro, né? Há outras funções de conversão que funcionam da mesma forma, e dependendo da versão do seu compilador, pode ou não estar presentes. Então não vou ficar exemplificando todas elas, o funcionamento é simples assim. Então uma outra função que tem dentro do cabeçalho aqui, stdlib, vamos apagar isso aqui que não é necessário. Deixa eu pular umas linhas aqui, que é sempre bom. Pronto. Então aqui vamos colocar um for int i igual a 0, enquanto ele for menor que 10, aqui dentro. Int j igual a range, porcentagem 30, eu já vou explicar. srange i, que é o índice ali, e printf j, vamos imprimir o valor de j que está definido ali. Então vamos para as explicações. Opa, range aqui é uma função, por isso que está reclamando. Então essa função que está dentro da stdlib, o que ela faz? Aqui nós temos duas funções que trabalham juntas para gerar um número randômico. A função range gera um número randômico dentro dessa faixa aqui, ó. Eu tenho que colocar porcentagem, ele vai zerar de 0 a 30. Então aqui ele vai fazer a geração e vai te dar uma faixa limite. Se eu colocar 50, seria de 0 a 50. Por isso que tem que botar a porcentagem aqui com a função range. E a função srange com um número aqui, que ele tem que variar toda vez que você utilizar o range, por isso que ele está dentro de um for, toda vez ele vai variar aqui, vai ser 0, 1, 2, 3, para ele fazer a reinicialização da geração randômica. Se você executar de novo aqui sem dar esse range, ele vai voltar ao mesmo número. Eu não sei se isso é um problema, ou quem gerou achou melhor fazer dessa forma. Eu sei que parece meio confuso, mas assim que você obter o número randômico, deve-se utilizar a função srange como um número qualquer aqui. Geralmente num for, o pessoal gosta muito de fazer isso também, ó, srange, aí põe um time null. Porque aí ele vai pegar, tem que botar o cabeçalho time. Só que ele vai botar os segundos aqui da hora e ele vai ser sempre diferente, então ele vai estar sempre reinicializando. Como eu estou usando um for aqui, vai ter sempre um número diferente e a matriz que gera o número randômico vai estar sempre sendo reinicializada. Eu sei, no início parece meio confuso, mas ele funciona bem. É só você entender a lógica. Tem sempre os dois juntos ao mesmo tempo. Então vamos executar. Olha lá, ele gerou. Você pode ver que como eu coloquei de 0 a 30, ele teve uma repetição aqui, que é randômico. Em geral, ele não se repete, mas se o número, a faixa for muito pequena, pode acontecer de uma repetição. Então agora vamos passar para as funções que tratam de alocação de memória. Vamos apagar isso aqui. Vamos criar uma struct dados. Eu gosto de colocar underline no nome das structs, tá? Isso é um padrão meu. Char, nome de 30, com finalizador, entidade. Então eu criei essa estrutura aqui para facilitar o entendimento da alocação de memória. Então vamos aqui. Struct. Se você tem dificuldades com struct ou não está entendendo o que eu estou fazendo aqui, por favor, consulte vídeos nesse canal que explica como funcionam as structs, inclusive em ponteiros. Igual a struct dados asterístico malloc sizeof struct underline dados.
Aí faltou aqui, é um ponteiro, né? Está dando erro, que estou olhando, mas é um ponteiro. Então, o que está fazendo? A função malloc solicita ao sistema operacional uma porção de memória conforme a quantidade solicitada. Está aqui no sizeof, que eu estou dando um sizeof da struct. Então, ele vai pegar o tamanho que a struct tem, que deve ser do mesmo tipo do ponteiro e do tamanho desejado. Então, a função malloc ela retorna um void asterístico. Se você não se lembra ou não sabe, um void asterístico significa tipo não definido. Por isso que eu dei um cast aqui para definir qual é o tipo que eu quero. Eu quero um struct de dados e um ponteiro, porque aqui está um struct de dados ponteiro. Então, a memória que ele tem que retornar tem que converter na struct. E o tamanho que eu preciso está aqui no sizeof, que é também o tamanho da struct. Então, agora aqui, if dados é igual a null. Então, printf, erro ao alocar memória. Linhazinha, caso aconteça, return 1. Por que eu fiz esse if aqui? É sempre bom verificar se o ponteiro não é nulo, porque apesar da memória hoje em dia ser uma coisa fácil de comprar, no passado não era, e o malloc poderia falhar, e ainda pode. Daí a boa prática de sempre testar qualquer ponteiro quando você aloca uma memória ou quando o ponteiro é alterado. Se você quiser saber mais sobre a alocação de memória, veja vídeo nesse canal sobre o assunto. Então agora que eu aloquei a memória, vamos colocar uns dados aqui. Eu vou botar na idade porque o nome eu vou ter que dar o main7, zerar a memória. Isso daqui é mais fácil. Então aqui idade, é um decimal, dados, idade, free dados. A função free e o nome do ponteiro, no caso dados aqui, que é uma estrutura, certo? Libera a memória alocada pelo malloc. Também há um vídeo no canal explicando sobre a obtenção e devolução de memória para o sistema operacional. Lá eu explico por que você tem que dar um free no ponteiro e liberar a memória imediatamente. Então vamos executar esse exemplo. Olha lá, idade 22, não deu nenhum erro nem nada. A memória foi alocada e quando o programa terminar, ela vai ser desalocada com o comando free. Uma outra função que trata de memória, malloc é a mais utilizada. Você vai ver em 99% dos códigos do malloc, mas tem a calloc. A função calloc faz quase o mesmo serviço que malloc, porém há um segundo parâmetro que informa se a memória deve ser inicializada com 0 e qual a quantidade a ser inicializada. Então vamos pular a linha aqui, só para facilitar o entendimento. Tem um segundo parâmetro aqui, que eu vou colocar 1. A quantidade, porque você pode criar uma memória e pedir para zerar apenas um dado ou toda ela. Lembrando que estamos falando de memória, não de tipo. Então o calloc, o que ele pede aqui? Além de ele pedir a mesma coisa que o malloc pede, que é a quantidade de memória a ser utilizada, você pode dizer se você quer um ou todos os bytes sendo inicializados com 0. Não importa o tipo que tem lá dentro. No caso é uma struct aqui, tem char int. Você pode inicializar quantos bytes quiser. Aqui eu coloquei 1, mas eu poderia vir aqui e poderia colocar sizeof struct dados. O que ele vai fazer? Ele vai alocar a memória igual o malloc faz, mesma coisa, do mesmo jeito. Só que ele vai pegar e preencher 0 para toda essa memória que eu coloquei no sizeof aqui, que no caso é exatamente o tamanho dela. Então tudo vai estar zerado com 0. Ficou meio redundante, mas é isso mesmo. Tudo vai estar inicializado com 0, talvez fique mais bonito. Então vamos executar a mesma função do malloc. Porém, eu não preciso ficar colocando, por exemplo, idade igual a 0, dar um main7 aqui no nome, ficar inicializando ela. Ela já cria inicializado desde que você coloque a mesma quantidade que é alocada aqui no segundo parâmetro. Caso contrário, o mínimo é 1, então você coloca só 1. Vamos executar. Aconteceu a mesma coisa. Reforçando, aqui ele está zerando o byte, não é um char, é um byte. Então aqui no int, por exemplo, se eu não me engano, tem 4 bytes. Então ele só vai zerar, se o int estivesse aqui no início, ele só ia zerar o primeiro byte do int, não os 4 bytes. Então toma muito cuidado com isso. Usar com sabedoria, e se você tiver dúvida, põe o sizeof aqui também no segundo parâmetro, do mesmo dado que você está fazendo. Aí fica tudo igual. Então vamos para uma última função sobre a memória, realloc. Então vamos lá, o calloc está aqui, vamos utilizar o mesmo código para exemplificar. Então aqui eu tenho idade 22, vamos deixar o free mais para cá. Aí eu vou pegar a mesma ideia que está aqui, copiar, colocar aqui para baixo.
e vou colocar aqui, tem que tirar, colocar dados 2. Ele vai retornar uma struct de dados mesmo. Aqui é realloc. Aí o que eu quero? Ele tem o primeiro parâmetro eu realoco de qual memória? Porque aqui você está dizendo que você já tem um ponteiro de memória alocado, mas você quer adicionar mais memória a esse ponteiro. Como que você faz? Então você dá o realloc. Qual que é o ponteiro que eu quero adicionar mais memória? É o dados, que ele está aqui em cima, que foi usado o calloc ou malloc, tanto faz. E qual que é o tamanho que eu quero? Eu quero um size off da estrutura, porque é o que tem lá dentro, vezes 2. Então eu quero duplicar a capacidade. E aqui fecha. Não tem terceiro parâmetro, são só 2 parâmetros. Aqui. Então, no caso do realloc, ele precisa saber qual é o ponteiro anterior que você quer adicionar dados e qual que é o tamanho atual que você quer. Como ele é uma estrutura, eu tenho que dar um size off de estrutura. Se fosse int, int, char, e assim sucessivamente. Se você alocar uma memória diferente do que ele está conseguindo manipular aqui, por exemplo, se você alocar size off de um int, você vai ter o ponteiro alocando para o primeiro registro uma estrutura, o segundo para um int, só que na hora dele navegar ele não vai entender isso. Então sempre size off do mesmo tipo que você está usando. Então vamos colocar uns comandinhos aqui só para mostrar o que está acontecendo. Então printf idade de novo, que tá mais fácil aqui, né? Dados 2, ponto idade, não tem nada lá. O que ele vai fazer aqui? Ele vai imprimir o primeiro cara, que é o que eu defini aqui. Por quê? Porque ele pegou a memória que estava alocada e adicionou mais ao final dela. Então esse dado, como eu usei o realloc, ele foi preservado. Todos os registros e todas as memórias que estão aqui no dados foram preservadas para o dados 2. Eu só adicionei mais no final. Então isso aqui é para mostrar que o primeiro registro continua com o valor 22. Agora como que eu vou para o próximo registro? Eu vou adicionar o ponteiro. Lógica de ponteiros. Adiciono um ponteiro, esse cara não tem nada, é o segundo registro. Então agora eu coloco dados 2, idade igual a 33. E mando imprimir de novo. Deixa eu copiar daqui de cima. E mando imprimir novamente. Isso aqui vai ter 33. Então aqui está somando um a um ponteiro, que é a lógica de ponteiros, né? Para ir para a próxima estrutura. Você também pode fazer outros tipos de array, como matriz, string e coisas e qualquer tipo que você ache necessário, desde que o size off aqui, ou o segundo parâmetro do realloc, seja o mesmo que você está usando. Então tem uma particularidade aqui, o realloc, ele criou o dados 2. O dados ainda existe, o ponteiro ainda é válido, então você tem que dar free no dados e free no dados 2. São 2 ponteiros válidos. Aliás, assim que você der o realloc, eu não coloquei um if aqui, mas seria interessante colocar aqui if igual tá aqui, ó. Sempre bom. Acabei de dar um calloc, será que funcionou? Faz um if, se o ponteiro for nulo, cai fora. Então aqui seria interessante, você acabou de dar um realloc e funcionou, então vem aqui no dados e já libera a memória. Isso aqui é uma coisa muito preciosa. Você não pode ficar alocando memória e esquecer de desalocar. Como eu já disse, tem um vídeo no canal sobre alocação de memória, então por favor dê uma olhada caso você tenha dúvidas. Vamos executar. 22, 22, aqui é o primeiro calloc, aqui é o realloc e aqui é o segundo registro que está no realloc. Viu como imprimiu direitinho? Então ele não perdeu o dado, ele está lá disponível. Muito bom, então agora vamos apagar aqui, isso daqui já não é mais necessário. Então, temos as funções de ambiente, que é a saída do programa, execução de outros programas dentro da linguagem e as variáveis de ambiente que eu posso obter aqui dentro. Então, vamos fazer aqui. Vamos colocar aqui o printf. Oi, estou aqui. Bem original. E a função abort. A função abort gera uma exceção na execução. Nós vamos ver. Vamos executar. Ah lá. Ele gerou uma exceção aqui. Inclusive até parou o programa. Então, ele está dizendo que foi utilizado um comando terminate, o programa terminou, por favor, contate suporte. Quer dizer, o abort encerrou o programa como um erro interno. Então ele serve para isso. Eu nunca vi utilizar isso, tá? Com frequência. Talvez um programa eu tenha visto em algum lugar alguma vez, mas é muito difícil usar eu ver esses aborts.
A não ser que você faça uma função específicazinha, função de console, e o abort seja interessante de mostrar. Então, tá legal. A próxima função, ela é interessante, quer ver? Vamos criar uma função aqui em cima. Void terminando. Recebe um void. Vamos imprimir aqui. Printf encerrando o programa. Pular a linha. Ela só vai fazer isso. Só vai dar um print. A função chama atExit. E o que ela recebe? O nome da função. Sem parênteses, né? Só o nome da função só. Então recebe o nome da função. Essa função atExit, quando eu encerrar o main, que é o caso aqui, que é essa função, quando ela encerrar, vai fazer com que a função terminando seja executada. Seria a função que finaliza tudo e você pode colocar mais de uma se quiser. Então vamos fazer com uma só para você ver. Ó, estou executando. Ah, esqueci de tirar o abort aqui. Pronto. Estou executando. Olha lá, o que ela fez? Oi, estou aqui encerrando o programa. Assim que ele terminou a função main, ele chamou esse cara aqui, ó, terminando. Legal, né? Vamos colocar uma segunda função, só para você ver o resultado. Então, terminando 2, né, o nome bem original. E aqui vamos lá, encerrando o programa 2 e uns pontinhos para diferenciar. E aqui nós vamos colocar o atExit 2, terminando 2. Tá bom. Só uma observação aqui. Nesse caso, ele vai executar primeiro o terminando 2, que foi o último que ele cadastrou, e depois o terminando, que foi o penúltimo. Só presta atenção nessa situação caso queira utilizar. Vamos executar para você ver? Primeiro ele executou o 2, depois ele executou o primeiro. Por quê? Ele vai executar de baixo para cima. Então é do último para o primeiro. No caso aqui é uma fila LIFO, né? Last in, first out. Então eu cadastrei o primeiro e cadastrei o segundo. Ele vai executar de baixo para cima. Por isso que ele teve esse resultado. A próxima função que nós vamos olhar, vamos apagar aqui essas funções, não são bem necessárias. Vou deixar o oi aí. É a função exit. Exit, ela encerra o programa. E como você viu aqui, você pode dar o parâmetro exit failed ou exit successfully. Vamos colocar o exit successfully. É que o QT Creator me ajuda aqui, por isso que eu consegui entender. No caso, se você quiser saber o conteúdo deles, ó, o fail é 1 e o successfully é 0. É bem simplesinho. Você podia botar 0 e 1 aqui, mas em geral é bom você usar as próprias macros da linguagem, porque caso você mude de versão de compilador, as macros continuam as mesmas, os valores é que podem diferir. Então essa aqui é uma função de saída com return code. No caso aqui ele vai retornar 0 para o sistema operacional. Estou aqui e simplesmente saiu. No caso aqui não teve muito efeito, porque não tem muita coisa para fazer, mas você podia ter chamado uma função em algum lugar e lá dentro aconteceu algum problema, ou o cara dá uma opção de finalização e você não precisasse voltar para nenhuma das funções que você foi chamada, você encerrava naquele ponto. É a típica pergunta, quer encerrar agora, sim ou não? Você põe sim e dá um exit com exit successfully. Bem tranquilo, né? Mais um comandinho que está na biblioteca stdlib. Vou tirar o oi aqui, o exit. Vamos criar um ponteiro de char, é igual a getEnv windir. Aqui é a função que você passa o nome da variável ambiente e retorna o seu conteúdo. No caso, getEnv é getEnvironment e você passa o nome que está lá no prompt do DOS. Quer ver? Vamos carregar o prompt aqui só para você ver. Se você der um set, você vai ver que tem várias variáveis definidas aqui. No caso, tem o windir. Escrevi errado. Windir, tá lá. O windir tem o diretório seu Windows. Aqui no C você dá o get environment e o nome dessa variável e ele vai te retornar o que está de conteúdo. Eu só esqueci de dar o print aqui, né? Printf windir, aí é uma string IP. Executando. Bem simplesinha também. Se você quiser configurar alguma coisa pelo DOS, né, geralmente você vai utilizar o getEnvironment. E por último, a função que chama qualquer executável dentro do C. Aqui você monta a string que é
que você executaria no prompt, ela será executada da mesma forma. É bem simples também. Vamos tirar aqui, System. Vou pegar um que já existe aqui, senão você tem que ficar passando o caminho, né? Windows, aí você tem que passar todo o caminho com barra. Eu vou pegar um que, na hora que ele jogar para o prompt, ele já vai estar no path. Notepad.exe atxt, que é o arquivo que ele vai abrir. Se tivesse outros parâmetros aqui, você colocaria como se estivesse escrevendo no prompt, é a mesma ideia. Executar. Olha lá, ele abriu o bloco de notas, está perguntando se quer criar o arquivo atxt, eu vou colocar não, tá? Mas o bloco de notas está aqui. Bem simples também, porém ele não é muito seguro. Você pode fazer injeção de código aqui dentro do System, porque se você procurar o código compilado, você vai ver notepad.exe espaço atxt. Então você pode trocar isso por qualquer outra coisa, fazer uma injeção de código ali, ou simplesmente mudar o executável e executar qualquer outra coisa. Então ele não é uma função muito segura. Então, se puder evitar, é melhor. Então agora vamos usar funções que trabalham com números. Eu vou fazer uma lista grande aqui, porque as funções são muito simples e é mais fácil eu escrever todas elas aqui e ir falando. Conforme você vai olhando, você vai ver que é fácil identificar. Então vamos colocar um float aqui, para poder fazer o exercício. Então printf, abs, já sabe o que faz? Absolute, abs, menos 1, 2, 3. Printf, labs. Labs, menos 1, 2, 3. Eu já vou explicar. Primeiro eu vou escrever, depois eu vou explicar. Print, vamos copiar aqui que é a mesma coisa praticamente. Printf, labs. Então aqui, printf, div. Numérico, div, 3,2. Já tem uma ideia do que ela faz? E aqui nós temos um ldiv, que é uma estruturazinha. Resultado é igual a ldiv 9,4. E vamos imprimir duas coisinhas aqui. Então, primeiro vai ser o ldiv, aí 1 decimal, 2 decimais, pela linha, resultado, plot, vírgula, resultado, ponto rem. Aí é uma estrutura parecida aqui. LLdiv, resultado igual a resultado 2, e aqui a mesma coisa, printf. Aqui é LLdiv. Então vamos repassar já isso aqui. LDiv e LLdiv. Aqui é um LDiv só. Muito bem. Vamos às explicações aqui, caso não tenha ficado claras. O valor aqui acabei nem usando. Aqui nós temos o ABS, que é valor absoluto, ou seja, não pode ter números negativos. O LABS faz a mesma coisa, só que ele retorna um long, também números negativos. Não permite números negativos, só positivos. O LLabs faz a mesma coisa que o LLabs e o ABS, só que retorna um long de números absolutos, ou seja, sem negativos. O div te retorna a divisão desse número aqui, 3 por 2. O div aqui vai retornar o resto dessa divisão. Então 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1. Então vai retornar 1 aqui. O LDiv faz a mesma coisa que o div, só que ele retorna um long e retorna uma estrutura. Ele vai te retornar, além da divisão, qual foi o número que deu. Por exemplo, aqui, 9 dividido por 4. Dá quanto? Dá 2 e sobra 1. Então vai ser 2 e 1. E o resultado 2 aqui, que é o LLdiv, é a mesma coisa que o LDiv, que é praticamente a mesma coisa que o div. Só que ele retorna um long para números maiores. Então você tem aqui você tem duas funções que retornam um int, um long. E aqui você tem três funções de resultado e de resto, que é int, long e long. Bem simples, na verdade. Vamos executar. Absoluto tornou inteiro, LLabs inteiro, LLabs inteiro.
A divisão 3 por 2 retornou 1, a divisão 9 por 4 deu 2 e sobrou 1, e aqui deu 2 e sobrou 1 também. Só que um é long, o outro é long e o outro é int. Bem simples, na verdade. Agora, uma outra função que tem na biblioteca stdlib é a função de sort. Então vamos codificar e eu vou explicando conforme eu vou codificando. Vamos tirar esses carinhas aqui. Primeiro nós vamos criar uma função que ela vai ser base para fazer a comparação. Vamos comparar, é um const void A e um const void B. Isso aqui é obrigatório, tá? A máscara é const ponteiro de void e a variável. E ele vai retornar, abre, fecha parênteses, isso aqui também é meio chato, ele vai retornar. Como é um ponteiro, eu preciso retornar o valor em si, não o ponteiro. Então, cast de ponteiro retorna o valor, menos, conteúdo, cast de ponteiro, conteúdo, cast de ponteiro, B. Se você não está entendendo essa anotação aqui, também tem vídeos no canal sobre ponteiros. Aqui ele está retornando. Como ele aqui é um void, eu estou transformando ele num int. Como ele é um ponteiro e eu preciso do valor, o asterisco vai na frente para que ele retorne o valor, não o endereço do ponteiro. Tá? Explicação rápida sobre o assunto. Então essa função aqui, ela vai fazer a seleção ou vai dar as regras de como fazer a ordenação. Seu retorno é igual ao strcomp, também tem vídeos no canal sobre string. Ele retorna -1, 0 ou mais 1, caso o primeiro argumento aqui seja menor, maior ou igual ao segundo argumento. Então é a mesma regra. Então vamos aqui criar aqui fora para facilitar. Vamos criar uma matrizinha com 6 itens. Aqui. Vamos criar de trás para frente só para você ver a ordenação. 60, 50, 40, 30, 20, 10. Já está ordenada de trás para frente, né? E agora a função em si. A função é uma linha só. É o qsort. Aí você vai dar qual é a matriz de dados que eu quero organizar. No caso é valor. Então tá ali. Valor. Quantos itens tem que ser organizado nessa matriz? Você pode dar 6 ou size off. Vou colocar 6 para visualizar mais fácil. Que tipo de... Quantos bytes tem cada item que eu quero manipular ali? Bom, como no caso é tudo int ali, então eu vou dar um size off de int. E como ele vai fazer a nível binário essa organização, então ele tem que saber quantos itens ele tem que manipular e qual é o tamanho dos itens, de cada item. Como ele é um int, é um size off de int. Se fosse uma estrutura, um size off de estrutura, size off de char, e assim sucessivamente. Não tenta adivinhar o número de int aqui, colocar 4 bytes, por exemplo. Se você tiver em 16, 32, 64, esse número muda, no caso do int. Então, tenta botar sempre size off, é muito mais seguro. E qual é a função que vai ser chamada para fazer a comparação se o número é maior, menor ou igual ao que eu estou passando? Porque ele vai passar, no caso, né, para a função comparar, que eu vou colocar aqui, já vou deixar ela aqui, ele vai passar 2 itens de cada vez para comparar, para verificar. Por exemplo, 60 e 50. Qual que é o maior aqui? Não sei. Ele vai me retornar um menos o outro e vai dizer, olha, o primeiro item é maior que o segundo. O segundo item é igual ou é menor. Aí ele vai fazer a organização conforme ele retornar aqui. Então, se ele retornar 0, 1 ou -1, ele sabe como tem que fazer a ordenação. Por isso que você pode manipular essa função aqui. Mexer nessa função é muito complicada. Geralmente o pessoal usa ela do jeito que ela está aqui, bem simples. Se você começar a colocar muita regra aqui, você tem que saber o que você está fazendo, porque você tem que retornar 0, 1 ou -1. Então você tem que saber o que está fazendo nesse sentido aqui. Então, essa função aqui fez a organização, agora vamos olhar se ele realmente organizou. Ele vai gravar a ordem na própria valor ali. Ela não pode ser const. Então vamos lá, printf. Vamos colocar aqui o índice e o valor. Então o índice e o valor de i. Executar. Opa. Esqueci de botar o i aqui. Falhou a digitação. Saiu organizado. Se você lembra aqui, estava desorganizado.
primeiro item é 60 e o último era 10. Ela é simples, mas ela requer algumas regras que têm que ser obedecidas. Agora, utilizando esse mesmo exemplo, vamos usar uma outra função que é de procura dentro dessa lista aqui, que é o bsearch. A função de comparação vai ser igual, os valores vão ser os mesmos, só que aqui eu vou colocar, ele vai organizar, já vou deixar ele organizado, só que eu vou criar aqui uma chave de procura. Por exemplo, chave igual a 30. Então ele vai entrar, vai organizar, também se não fosse organizar ele ia encontrar de qualquer forma. E tem que criar aqui também um cara que ele vai retornar se ele achou ou não o valor dentro da lista. Então, que sorte aqui, vamos deixar ele imprimir, tudo bem. Então vamos aqui, achou, que é um ponteiro do int, é igual a um retorno de int, retorno de ponteiro int, né, que é obrigatório ser assim. Se fosse um char, seria um char, se fosse uma estrutura, e assim por diante. Mas como eu coloquei é ponteiro. Então, como eu coloquei ponteiro de int ali, tem que retornar o ponteiro de int. Então, B. Search. Aí, qual é a chave que eu quero? O endereço da chave. Qual é a matriz ou lista, ou seja lá o que for que eu quero que procure em valor. Quantos itens tem lá dentro. Qual é o tipo de dado que tem lá dentro, tamanho, int. Você pode ver que é muito igual ao QSort ali, né? E a função comparar. Aliás, se você olhar aqui o bsearch e o QSort, você vai ver que praticamente só adicionou a chave a ser procurada aqui. O resto é tudo igual. O mesmo tipo de informação que vai passar. Então elas são bem simples. Então a função bsearch, que é busca binária, fará uma pesquisa pela chave informada no array dos valores, do tamanho 6, a pesquisa é do tamanho int, que é o que eu falei aqui, e utilizando a função comparar para informar as regras de pesquisa, também que nós já vimos no QSort. E o retorno é um ponteiro de int, já que tudo aqui na pesquisa é um int. Para verificar se ele achou ou não, um simples if aqui, achou, se for verdadeiro, então print, sim, achei. E o valor. Como você já tem o valor, é redundante imprimir, mas é só para você entender aqui. E aqui, como é um ponteiro, tem que dar um asterisco na frente para imprimir o conteúdo do ponteiro e não o ponteiro em si. E é só. Vamos executar. Ele fez o QSort, que já estava fazendo no exercício anterior, ordenou e achou 30. Sim, achei, tá ali. Se ele não tivesse achado, o ponteiro seria nulo aqui do achou, não acharia nada. Então, nesses dois casos aqui, tanto no QSort como no bsearch, as duas funções elas são até simples. O que é complicado é tentar reprogramar a função que faz a procura, que no caso aqui é o comparar. Quando você trabalha em uma empresa, pelo menos no meu caso, sorte e qualquer tipo de procura acontece com os comandos do Unix. Em geral, eles são mais rápidos. Tentar organizar ou procurar alguma coisa dentro de um arquivo de 100 mil registros será muito mais prático fazer nos comandos do Unix. Mas para coisas pequenas, talvez isso seja mais útil. Bom, chegamos ao final. Talvez algumas funções aqui não tenham no seu arquivo, stdlib.h, ou hajam funções que não mostrei aqui. Se quiser, comente as funções que não mostrei para podermos fazer outro vídeo. Mas em geral, as mostradas aqui são as mais comuns. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.